Liguei a câmera aqui e comecei a falar. Esses dias não, foi segunda-feira. E eu entendi um conceito, cara. Tipo, que a gente escolhe. A gente escolhe tudo que a gente vive, a gente tá escolhendo. E eu por muito tempo eu pensava que não, que tipo, coisas que aconteceram na minha vida, eu não tive escolha. Eu fui obrigada a escolher aquilo. Mas minha psicóloga disse que até mesmo quando a gente é obrigado a escolher uma coisa, a gente está escolhendo porque a gente pode escolher diferente. Nossa, parece bem louco isso que eu tô falando, mas, meu, foi uma coisa que explodiu minha cabeça, assim. Porque eu falei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui real, assim. Quando minha mãe adoeceu, eu não tinha escolha de não cuidar dela. Eu tinha que cuidar dela, mas na conversa, a minha terapeuta disse que, cara, eu tinha escolha. Só que eu escolhi ser uma boa filha. Mas na minha cabeça não faz sentido não escolher isso. Só que eu entendo que tem pessoas que não escolhem isso. Que tem pessoas que, por exemplo, sei lá, se colocam em primeiro lugar e falam, não, eu vou viver minha vida e é isso, sabe? Só que na minha mente não existe essa opção. Então, por muito tempo, eu pensei, eu não tive escolha. Eu escolhi porque eu precisava escolher. E escolheria novamente. Aí deu até zoom sozinho. Ai, meu Deus, de novo. Por quê? Porque eu fiz o que eu achava certo, sabe? Tipo, minha mãe cuidou de mim, cuidou do meu irmão e tal, e o mais certo era cuidar dela. Só que eu entendo, e hoje eu entendo, que isso não é uma regra universal, sabe? Não é todo mundo que vai fazer isso. E que eu fiz isso porque eu realmente escolhi. E eu tava relutando com isso, porque várias coisas que aconteceram na minha vida também, eu sentia que, meu, eu não tô escolhendo, eu tô sendo obrigada a escolher isso. Não sou eu que quero fazer. Eu sou obrigada, eu não tenho como escolher outra coisa. Mas na verdade, não. Eu entendi que não. Que eu escolhi sim. Eu escolhi sim. Mas é difícil para mim pensar nisso e entender que de fato foi uma escolha, sabe? Porque no fundo, por exemplo, eu queria escolher outra coisa, mas eu não escolhi porque eu não podia. Mas na verdade eu podia. Só que como eu entendi, né? Tudo tem consequência. A consequência da minha escolha foi uma, e se eu escolhesse outra coisa, eu teria outra. Então, nada na vida da gente, a gente não vai ter um preço para pagar. Tudo e qualquer escolha que a gente fizer, vai ter algo que não vai ser legal, vai ter aquela coisa do prós e contras, né? Tipo, eu escolhi isso que é bem legal porque eu gosto, mas vai ter alguma coisinha que eu vou perder, né? E daí não, eu não vou gostar. Mas se eu escolhesse outra coisa, pode ser que eu gostasse mais ou não. Igual quando eu ia morar com os meus amigos em Curitiba e não deu certo de eu ir, né? Eu não sei se eu tivesse ido, se a gente se daria bem. Mas pode ser que sim. Pode ser que a gente se daria muito bem. Mas pode ser que não. Pode ser que nossa amizade acabasse, como aconteceu com um dos amigos meus, que hoje nem conversam mais porque foram morar juntos. Aí eu coloquei isso aqui na minha cabeça, tipo, deixa eu parar a câmera aqui pra ver como é que fica. Aí eu coloquei isso aqui na minha cabeça, por exemplo, nossa, que bom que eu não fui, né? Porque se eu tivesse ido, nossa amizade tinha acabado. Mas será que tinha acabado? Não dá pra saber, porque eu não fui. Mas eu pegando a experiência deles, eu penso, nossa, teria acabado, porque a amizade de dois amigos meus acabaram e eles foram morar juntos e tal. Mas também não dá pra saber. Acho que às vezes eu falo isso pra me confortar de não ter ido. Mas no fundo, na época, eu queria ter ido, né? Pra saber realmente se ia acabar a amizade ou não. Pode ser que nem acabasse, mas pode ser que acabasse. E aí, se acabasse, esse era o preço também de ter ido experimentado, né? Porque eu ficando, também tive meu preço, né? Não quer dizer que nossa amizade se manteve, tanto é que nossa amizade não se manteve a mesma. E eu fiquei. Olha que louco, eu tive esse insight agora. A nossa amizade não é a mesma, mesmo que eu não tenha ido na época morar com eles. E hoje, mesmo sem ter ido, nossa amizade mudou. E pode ser que eu, indo naquela época, nossa amizade também mudaria ou não. Então, nossa, é um papo muito louco, mas foi algo que explodiu minha mente, assim, depois da terapia, né, de segunda-feira. Porque eu não sei se eu tava. Ah, eu não sei, não vou falar essa palavra que eu ia falar aqui agora, não, porque. Sei lá, acho que eu não quero falar isso, embora eu pense em alguns momentos. Que eu poderia. Não sei, não tá me responsabilizando pelas minhas coisas, mas, cara, eu acho que me responsabilizo tanto pelas minhas coisas que pensar que eu não tô me responsabilizando parece que é uma mentira, mas no fundo talvez fosse, no fundo talvez fosse.
E hoje eu penso diferente, assim. E até mudei um pouco a minha relação com as escolhas da minha vida depois que eu assisti um filme que se chama Aqui, que rola, que tem na Prime, e rola as cenas todas em um cômodo só, o cômodo da sala, que acontece tudo lá, né? Eu não vou contar, mas é muito da hora e me fala muito sobre essa coisa do passar do tempo, assim. Que é a protagonista, né? Ela tem vários planos e um dos planos dela é sair dessa casa. E ela vai adiando porque teve filho, vai adiando porque vai esperar o marido ter um emprego, vai adiando porque a sogra ficou doente, vai adiando, e de repente, eu não vou falar o final, mas ela adiou tanto que ela não viveu isso que ela queria viver e ela tá com 50 anos com esse mesmo desejo, né? E o quanto a gente não repara que a gente vai deixando sonhos e desejos passarem, porque a gente fala, depois eu faço. Ano que vem eu vou fazer, quando eu me aposentar eu vou fazer. Vou esperar ganhar um pouquinho mais, vou esperar comprar tal coisa. E acaba passando. E aí eu me peguei pensando muito nisso. Falei, caramba, o quanto algumas coisas da minha vida eu tenho deixado passar. E daí fiz o link com essa coisa da escolha. Que falei, não é que eu tenho deixado passar. É que a vida não me deixou fazer o que eu queria. Então não é culpa minha. Eu não pude fazer, mas daí que volta, né, naquilo que eu falei. Eu não fiz porque eu escolhi fazer outra coisa. Embora na minha cabeça eu não estava podendo escolher. Mas de fato eu escolhi, né? De fato eu escolhi porque depois as coisas passaram e eu também não fui atrás de novo daquilo que eu queria antes e não fiz. Por exemplo, ir para Curitiba. Em nenhum momento depois eu pensei, agora eu vou. Agora eu vou para Curitiba. Né? Não, passou também. Então eu escolhi outras coisas que me levaram para outros caminhos. Então, assim, tipo, muito bizarro. Um filme mexeu tanto comigo que fez eu pensar sobre a minha vida e me ter insights, assim, fantásticos que talvez, de repente, eu não teria. E agora eu tenho olhado muito mais para essa coisa do tempo, sabe? O tempo que está passando, a minha vida em si, projetos que eu tenho e o quanto eu quero, de fato, me colocar como prioridade e realmente estar ali com a cabeça de eu tô escolhendo, tá? Se eu tô vivendo isso agora foi porque eu escolhi, foi porque eu falei sim para isso e não para aquilo. Então, nossa, eu tenho pensado muito nisso. Isso aqui, a câmera quase caiu. Na verdade, ela caiu e eu consegui pegar no ar, porque eu sou malabarista, né? Então, já tenho essa habilidade. Ai, meu Deus, coloquei em cima da garrafa. Essa garrafa aqui, ó, estava em cima dessa garrafa. Meu Deus, assustei. Porque a Jéssica também tá pra chegar. E aí eu preciso fechar o portão antes que ela chegue. Porque o Gypsy fica maluco e ele sai. E não é legal. Gypsy, olha isso aqui. Olha como ele tá. Vai, Gypsy, brinca agora. Aí coloca a câmera e para. Mas nossa, eu fiquei muito feliz de ter tomado esse tapa na cara da minha psicóloga. Porque. Ai, que luz, que legal. Porque foi bom, assim, pra mim. Foi bom. Hoje eu tenho uma visão da minha própria vida e do que eu tô escolhendo muito diferente. Muito diferente. E entendendo que, meu, a partir de agora, as coisas que. Ai, coloquei a mão na câmera. Então. Nossa, essa câmerinha aqui que eu tô filmando, gente, ela é aquelas antigas, né? Então, é difícil segurar, mas eu queria filmar com ela. Então, eu tenho agora, sei lá, estado, eu acho que mais consciente. Acho que essa é a palavra, mais consciente. Pô, eu tô fazendo isso, mas com consciência de que eu escolhi isso, então eu tô no poder. Sabe, eu saí daquilo de, nossa, minha vida é foda, porque sempre as coisas acontecem comigo e eu não posso escolher. E eu sempre sou obrigada a fazer tal coisa. Mas não, eu não sou obrigada a fazer nada. E hoje é dia. Alexia, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, 14 de maio. Então, 14 de maio de 2025, eu tô aqui me gravando e eu quero assistir isso pra minha Dani do futuro, sabe? A Dani do futuro vai passar aqui, hoje eu tenho 36 anos, eu quero olhar esse vídeo antigo e falar, caramba, olha isso, né? Olha como eu era, olha o tempo passou e eu realizei coisas que eu queria, né? E eu já tive esse insight com 36 anos e hoje eu já tenho atitudes diferentes. Então, queria muito compartilhar isso. Foi muito freestyle, assim, de ligar a câmera e começar a falar. Porque se eu parasse, se eu pensar um roteiro e não sei o que, não sei o que lá, eu não ia fazer. Hoje eu não ia fazer. Eu queria assim, papum, ligou, falou. Ai, tenho ficado feliz de estar conseguindo fazer isso. E agora meu projetor chegou, projetorzinho do Mercado Livre, e a ideia é jogar um filmão ali, né? Espero que funcione. De repente, em algum momento, eu vou fazer algum vlog, algum vídeo sobre, não sobre, mas mostrando eu assistindo, vai ser nessa parede aqui.
Vai ser nessa parede branca que eu pretendo jogar. E é isso. Bom, ensinamentos pra vida aí. Fica. Você escolhe o que você está passando agora e como você reage a isso. Você atrai, né, para você mesmo coisas que você quer e o poder de decisão está na sua mão. Independente se a escolha é certa ou errada, você escolhe. E é errado para quem também, né? E é certo para quem? Tipo, não tem isso, uma regra. Escolhas certas e escolhas erradas. A gente escolhe e depois a gente vê. Mas escolhendo o A ou o B, vai ter consequência, vai ter o preço. Então, não adianta nada tentar escolher aquilo que você vai sofrer menos. Porque é ilusório. A gente vai sofrer de alguma. Não sei se a palavra seria sofrer, mas a gente vai sentir algo de alguma forma, escolhendo o A ou o B. E isso eu aprendi na terapia. Então, tipo, galera, mano, a terapia tem sido muito foda pra mim, assim. Ah, muito foda mesmo. Eu espero sempre poder ter dinheiro pra poder pagar, porque olha, é pesado, mas é um investimento assim que eu falo que, poxa, se eu tivesse feito antes, sabe? Mas eu também não tinha a mentalidade que eu tenho agora. Então, sou muito grata e é isso. Não sei como terminar esse vídeo. Nossa, é difícil porque eu falei de assuntos aleatórios que não tem um começo, meio e fim, mas sei lá, eu acho que é isso mesmo. E agora eu vou ver meu projetor. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!